Bom dia, Riva! Bom dia para você, para os seus ouvintes do Manhã da Gospel. Nós estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, viu? Porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Certa noite, um padre se dirigia à igreja quando um ladrão lhe apontou uma arma e exigiu seu dinheiro ou sua vida. Quando o padre pôs a mão no bolso para pegar a carteira, o ladrão viu seu crucifixo e disse: eu estou vendo que o senhor é um padre, então não precisa se preocupar não, pode ir. O sacerdote, surpreso por aquele inesperado ato de piedade por parte do ladrão, ofereceu-lhe um bombom. Então o ladrão disse: Não, muito obrigado, eu não como doces durante a quaresma. O homem dispensou o doce como um pretenso sacrifício pela quaresma. Mas o fato de roubar demonstrou o seu verdadeiro caráter. No livro de Provérbios, a conduta é o melhor indicador do caráter. Se alguém diz que é bondoso, suas palavras só podem ser provadas por práticas e ações consistentes. Está em Provérbios, capítulo 20, verso 11. O mesmo acontecia com os líderes religiosos nos dias de Jesus. Ele condenou os fariseus e expôs sua hipocrisia por professarem piedade, mas negarem esta confissão com o pecado em suas vidas. Livro de Mateus, capítulo 23, versos 13 a 36. As aparências e as palavras são enganosas. O comportamento é o melhor juiz do caráter, e isso se aplica a nós, a mim e a você. Como seguidores de Jesus, demonstramos nosso amor por Ele, pelo que fazemos, e não apenas pelo que dizemos. Que hoje a nossa adoração a Deus, por causa do seu amor por nós, seja revelada em nossas ações. Eu devo confessar que essa história, essa mensagem, me lembrou de um ditado popular. E se você tem mais de 25, 30 anos, certamente já ouviu seus pais ou, no mínimo, algum conhecido falar essa frase. Escuta. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Claro que você já ouviu essa frase. Mas qual seria o significado, afinal de contas? Você acha que essa frase ainda vale para os dias de hoje? Antigamente, os pais tinham mais autoridade para dizer a seus filhos: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E os filhos obedeciam, inclusive eu. Quantas vezes eu perguntei a meu pai: mas por que fazer isso? E ele dizia: não importa, eu estou mandando, faça. Todavia, hoje, os filhos estão à procura de referência também. Eu quero dizer que se não dermos também o exemplo de vida para os nossos filhos, eles crescerão com más referências e acabarão por serem pessoas de mau caráter ao chegarem na fase adulta ou mesmo na adolescência. Isso sem contar a falta de credibilidade que teremos perante eles, os filhos, e perante qualquer outra pessoa. Mas e quanto à Bíblia, Paulo Vaz? O que ela tem a dizer a respeito desse ditado? Você já deve saber que o ditado "faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço" não está escrito na Bíblia. Aliás, Deus requer de seus filhos e também dos seus obreiros que tenham um bom testemunho de vida. Para todos os filhos ele diz: mas quem ouve estas minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus capítulo 7, versos 26 e 27. E para você, que tem um ministério na sua igreja, obreiro, obreira, a palavra do Senhor diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 1 Timóteo, capítulo 32, versos 3, 4, 5 e 7. É necessário que nós não só vivamos de palavras, mas que também requeiramos de nós mesmos que pratiquemos o que aprendemos do Senhor e de sua palavra. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13:17. E quero citar também 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se agirmos assim, seremos realmente felizes e abençoaremos as nossas gerações. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Salmo 119, versos 1 a 3. O homem justo anda na sua integridade. Seus filhos são abençoados após ele. Provérbios 27. Aliás, nós recebemos um alerta muito forte quando caímos no engano de não termos um comportamento adequado. Enganaremos a nós mesmos e a fé que professamos torna-se morta, fingida, ao fazermos uso do velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, capítulo 1, verso 22. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2, verso 26. Querido, minha querida irmã, sejamos íntegros em nosso viver, como Jesus foi e nos deu o exemplo, pois o amor de Jesus por nós não foi demonstrado somente com suas palavras, mas também com suas ações. Da mesma forma, não nos deixemos levar pelo engano e falsidade, e jamais façamos uso deste famoso ditado, dando a alguém um falso conselho: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Lucas, capítulo 6, verso 46. Pense nisso, nesse início de manhã, nesse dia que o Senhor nos deu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.